Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema do vídeo de hoje vai ser os livros apócrifos. São livros que falam da vida de Jesus, da sua mensagem, mas que não fazem parte da Bíblia nos dias de hoje. Bom, antes de mais, eu vou ter que explicar a história destes livros apócrifos, está bem? Nós temos que entender que depois de Jesus, digamos, aquilo que nós conhecemos hoje como o Novo Testamento, eles não vão aparecer logo, nem esses livros vão ser escritos logo de imediato, embora eles falem dos acontecimentos após a vida de Jesus, está bem? Portanto, isso não aconteceu. Só passado mais de 300 anos é que eles vão ser reunidos e vão dar origem àquilo que nós hoje chamamos o Novo Testamento. Então, depois de Jesus, o que é que os apóstolos fizeram? Os apóstolos saíram pelo mundo e começaram a anunciar o Evangelho, a mensagem de Jesus. E eles começaram a ir de cidade em cidade. Nós não estamos a falar ainda de muita gente. Muitas vezes os apóstolos chegavam a uma cidade, havia uma família que os acolhia e começava assim. Uma família aderia à mensagem que eles transmitiam, depois essa família acabava por ensinar outra família e os apóstolos acabavam por passar algum tempo nessa cidade, mas não ficavam ali para sempre. Depois partiam para outro lugar. E o que acontecia é que essas famílias mantinham uma relação com esses apóstolos e então eles vão passar a comunicar uma espécie de cartas. E o que é que acontecia? Digamos, se a comunidade tivesse algum problema novo, alguma situação nova ou uma parte da mensagem de Jesus que não tinham percebido bem, eles perguntavam ao apóstolo. E o apóstolo, por norma, em carta, respondia e explicava melhor, digamos, a mensagem de Jesus. Na prática, é assim que vão começar a aparecer esses textos, está bem? Só que depois, com o tempo, estas comunidades vão crescer bastante, elas vão aumentar muito em número, e então nós começamos a ver muitos documentos e começamos a ter dúvidas se elas realmente são dos apóstolos ou das pessoas que andavam com os apóstolos. E aqui começa a aparecer um pequeno problema. É que nós começamos a ver cartas assinadas pelos apóstolos, mas hoje nós já sabemos que não eram bem dos apóstolos. A maneira de saber é que o tempo que os apóstolos viveram não foi muito. E, portanto, a maior parte deles morreram mártires e muitos desses documentos são escritos após a sua morte. Está bem? Agora, a ideia destes documentos, portanto, não era enganar, nem era mentir. Portanto, o que as comunidades queriam afirmar é que elas viviam de acordo com a mensagem ou a explicação e a reflexão que aquele apóstolo tinha feito e tinha sido marcante para a sua comunidade, não é? Portanto, nós temos, por exemplo, o exemplo mais famoso são as cartas de São Paulo. Nós sabemos hoje que ele não escreveu todas as cartas, né, que estão atribuídas a São Paulo, e inclusive sabemos algumas cartas, por exemplo, a de São Paulo aos Coríntios, que o São Paulo já tinha morrido, já não é do tempo de São Paulo, mas elas falam e refletem um pensamento paulino. Portanto, São Paulo tinha passado naquela comunidade, tinha marcado aquela comunidade, e as pessoas escrevem esses textos e dizem que, no fundo, elas refletem o pensamento e a mensagem que São Paulo lhes transmitiu. E é assim que vão aparecer muitos destes livros, ou documentos, ou textos chamados apócrifos. E como já estamos a ver, portanto, durante a época dos apóstolos, nós temos alguns desses documentos. O próprio São Paulo falou desse problema, que era, estavam a aparecer cartas
que diziam que era dele, mas ele não as tinha escrito, e ele até diz que vai passar a assinar as suas cartas, mas quando os apóstolos morrem, a maior parte deles, já disse, mártires, digamos, estes textos vão continuar a ser produzidos. E na realidade começam a aparecer vários tipos de textos que nós hoje conseguimos identificar tal e qual como temos o Novo Testamento. Aparecem alguns evangelhos sobre a vida de Jesus, aparecem muitas epístolas, aparecem também os Atos que não é dos apóstolos, apareciam o Atos de Paulo, os Atos de Pedro e por aí fora, e aparecem também alguns livros, digamos, apocalípticos, a falar do fim dos tempos. Mas depois vão acontecer coisas engraçadas, porque esses textos têm pormenores, quer da mensagem de Jesus, quer até da sua própria vida, que não estão nos evangelhos que nós conhecemos hoje do Novo Testamento. Está bem? O exemplo é, por exemplo, os nomes dos pais de Maria. Nós hoje sabemos que era São Joaquim e Santa Ana, e isso não está em nenhum evangelho da Bíblia. Portanto, estão nestes livros apócrifos que circularam por algumas comunidades do início do cristianismo. Agora é importante dizer que estes textos vão se revelar bastante importantes para muitas comunidades. Nós temos dois tipos de comunidades cristãs do início. Temos as comunidades que vinham da tradição judaica e essas sim tinham o Antigo Testamento como referência, mas, por exemplo, as comunidades que não vêm da tradição judaica, o caso dos romanos, ou, digamos, quando falamos de Coríntios, dos Efésios, são cidades que não estão no ambiente judaico, então elas não têm o Antigo Testamento como referência. E então elas precisavam destes documentos e destes textos e desta reflexão para, digamos, compreender a mensagem de Jesus. Agora, é bom entender estas comunidades cristãs que surgem logo desde o início. A primeira coisa que elas vão fazer é distanciar-se do judaísmo, tá bom? Ou seja, dizer que são duas coisas diferentes. Ser judeu era uma coisa, ser cristão era outra. Mas depois vai acontecer um fenómeno que são as famosas perseguições. É bom entender que durante 300 anos a Igreja na prática viveu escondida e foi uma coisa meio clandestina. Portanto, eu não podia chegar à rua e dizer que era cristão, eu corria o risco de ser preso, ser torturado e eventualmente, se vivesse num período forte das perseguições, ser condenado à morte. Está bem? E a mesma coisa vai acontecer com estes documentos. Portanto, eles não podiam ser publicados e, digamos, nós nem sabíamos bem quantos eram e, digamos, cada comunidade guardava de uma forma quase secreta esses documentos. Aliás, o cristianismo viveu quase como uma sociedade secreta até ao ano 313. E isto é bom entender como é que nasce este nome de apócrifos. Aliás, o significado da palavra apócrifo vem do grego apócrifos e quer dizer uma coisa escondida. E é bom as pessoas entenderem que hoje circula aí, por muitos meios de comunicação social, a dizer que estes livros se chamam apócrifos porque a Igreja os tentou esconder dos cristãos. E isso não é verdade. Na realidade, o nome vem pelo facto de, nos primeiros anos da Igreja, estes livros e estes textos serem escondidos e não poderem ser publicados. Sabem? É daí que vem o termo apócrifo. Bom, mas esta situação vai se alterar em 313 com o Imperador Constantino e o famoso Édito de Milão, em que ele dá a liberdade aos cristãos. Está bem? E então podem aparecer finalmente as primeiras igrejas, e estamos a falar de igrejas mesmo, edifícios, e as pessoas que comandavam a igreja aparecem oficialmente e de uma forma, digamos assim, sem problemas de aparecer em público e começam a assumir posições sociais, está bem? E então vai acontecer um concílio, chamado Concílio de Niceia, e que a sua primeira preocupação vai ser reunir grande parte destes documentos, autenticá-los, isto quer dizer que eles eram tantos e digamos, estavam espalhados por tantas comunidades e cada uma já tinha feito muitas alterações aos documentos originais e, portanto, era preciso definir qual era a verdadeira interpretação e mensagem de Jesus. E, inclusive, alguns
vão ser assumidos e alguns destes livros vão ser inclusive rejeitados. Portanto, não representavam bem a mensagem de Jesus, está bem? E depois desse trabalho vai ser transferido para um senhor chamado São Jerónimo, que na realidade vai juntar esses documentos, vai criar um critério muito simples, que era, bom, o critério mais simples era os livros tinham que representar uma espécie de inspiração divina, mas na realidade o São Jerónimo vai seguir este critério do Concílio de Niceia e finalmente ele vai traduzir estes documentos todos para o latim e vai dar origem à Vulgata. E essa Vulgata é aquilo que nós hoje temos, o Novo Testamento. É evidente que o São Jerónimo teve que fazer este trabalho. Muitos destes documentos apócrifos vão entrar no Novo Testamento, mas muitos, a maior parte deles, vão ficar de fora. Bom, é evidente que este trabalho do São Jerónimo vai dar, digamos, origem a esta situação. Os livros que fazem parte agora do Novo Testamento começam a circular por todas as comunidades cristãs do Império, digamos, do mundo conhecido, e, digamos, passam-se a chamar os textos vulgares. E é daí que vem o nome Vulgata, está bem? Enquanto que estes textos que não entraram na Bíblia, nessa Vulgata, começam aos poucos e poucos a ser esquecidos e as pessoas começam a não ler e digamos, começam a ficar de parte, digamos, da história da Igreja e das comunidades que vêm a seguir. No entanto, estes livros, na prática, eles não foram totalmente esquecidos por algumas comunidades e nós vamos chegar então a um famoso concílio, o Concílio de Trento. E aí sim, há uma grande discussão sobre a autenticidade dos livros que não estavam na Bíblia. Nós aqui já estamos a falar de quase mais de 1000 anos depois. E então aí sim surge esta posição da Igreja em que estes livros apócrifos deveriam sair de algumas bibliotecas, não deveriam ser lidos, e então aqui nasce esta ideia de que a Igreja tentou esconder uma grande parte desses documentos. E na realidade é verdade, muitos desses livros desapareceram das nossas bibliotecas. Bom, e nós já estamos a ver que este Concílio de Trento teve algumas polémicas, inclusive nós já vivemos numa época em que aparece o protestantismo com Lutero, e aliás, uma das coisas que o Martinho Lutero fez foi não seguir este critério que deu origem à Vulgata do São Jerónimo. Ele vai buscar um critério anterior, judaico, e por isso a Bíblia protestante hoje tem um conjunto de livros diferentes da Bíblia católica, está bem? É para nós entendermos isto. Mas a história avançou e hoje em dia nós temos, surgiu uma ciência, sobretudo nos últimos 2 séculos, que é a arqueologia e também a exegese. A exegese é olhar para estes textos antigos e interpretar verdadeiramente o que é que eles querem dizer e, mas sobretudo a arqueologia, em que eles começam à procura dos locais que aparecem nos textos sagrados, na Bíblia, quer do Antigo, quer do Novo Testamento, e muitas vezes as referências que lá estão não são suficientes. E então recuperam-se alguns destes textos apócrifos que, ao falar da vida de Jesus e da sua mensagem, faz referência a alguns espaços. E então, através deste trabalho da arqueologia, nós aos poucos e poucos começámos a recuperar alguns desses textos e a importância que eles têm hoje, mais para a ciência do que propriamente para a interpretação da mensagem de Jesus. Está bem? Agora, é importante que hoje nós falamos bastante destes livros apócrifos, porque ao tentarmos procurar um bocadinho muitas referências históricas sobre a vida de Jesus, nesses textos e nesses livros vêm lá essas referências, está bem? Agora, nós temos de ter atenção que a Igreja não proíbe, mas a Igreja diz e chama a atenção, cuidado, que o que lá está pode não corresponder de uma forma genuína à mensagem de Jesus. E é isso que nós temos que equilibrar bem na leitura desses textos. Mas agora eu tenho que explicar que, ao longo da história, muitos destes documentos perderam-se, tá bom? Nós temos algumas personagens chamados doutores da Igreja que muitas vezes falam desses documentos e por isso nós sabemos que eles existiram. Mas hoje nós não os temos.
No entanto, houve uma descoberta muito importante ali junto ao Mar Vermelho, no Egito, em que se descobriram os textos de Nag Hammadi, é assim que se chama, está bem? O que aconteceu foi que dois irmãos, eles descobriram uma jarra cheia de pergaminhos e eles perceberam que a primeira coisa que pensaram foi fazer dinheiro com aquilo e começaram a vender, está bem? Mas depois, alguns desses papiros, eles vão chegar às mãos de um padre copta, aliás os textos estão todos em copta, uma língua do Egito, e ele percebeu logo a importância e a antiguidade daqueles documentos. Portanto, esta descoberta, os irmãos descobrem essas jarras em 1945 e em 1948 é publicado pela primeira vez essa descoberta. E então, hoje nós descobrimos muitos daqueles textos apócrifos por causa desta biblioteca de Nag Hammadi, está bem? O que na realidade aconteceu foi que, quando o Concílio de Niceia proibiu esses documentos, ali, em Nag Hammadi, havia uma comunidade e o bispo local proibiu, digamos, aqueles documentos, e então os padres ou os monges daquele mosteiro esconderam numas jarras e, digamos, ficaram durante 1500 anos, digamos, escondidos. E hoje foram descobertos e então nós temos esses documentos que falam da história do cristianismo, sobretudo naquela zona, nos 4 primeiros séculos, está bem? E hoje são documentos, sem dúvida, importantes. Inclusive, nesses papiros que foram descobertos, não estão lá só textos do Novo Testamento ou textos da época do cristianismo. Estão também textos do Antigo Testamento. Bom, agora eu vou falar de que tipos de documentos são esses. Bom, se nós quisermos na prática, a classificação deles é igualzinha à que nós temos no Novo Testamento. Portanto, nós temos um conjunto de livros que se chamam Evangelhos. Depois temos um conjunto de documentos e livros que se chamam epístolas, ou seja, cartas. E depois temos um outro conjunto de documentos que se chamam os Atos, está bem? E depois ainda temos alguns, não muitos, os chamados livros apocalípticos, que falavam do fim dos tempos e da vinda de Jesus, está bem? No fundo, são esses documentos que existem. Depois existe um ou outro que fala, digamos, de algumas coisas muito simples, do que era preciso para se ser cristão. Por exemplo, nós temos um documento que é a Didaquê, é um livro apócrifo e que hoje nós reconhecemos que foi o primeiro catecismo da Igreja, na prática. Bom, eu agora vou só falar de alguns desses livros para vocês saberem que eles existem. Por exemplo, nos Evangelhos, nós temos um Evangelho que é o Evangelho da Infância, temos também o Evangelho de José o Carpinteiro, só para vocês perceberem, está bem? Depois temos um Evangelho, que é o Evangelho de Tomé, que na prática não é bem contar a história de Jesus, são uma espécie de ditos de coisas que Jesus disse. Depois temos ainda os Evangelhos da Paixão, tá bom? O mais conhecido é o Evangelho de Bartolomeu e também há um que se chama os Atos de Pilatos, tá bom? Dos Evangelhos há um que sobressai, que é o famoso Evangelho aos Hebreus, que eu daqui a nada já falarei dele. Depois temos os Atos. Os Atos era contar como é que os apóstolos começaram a fazer as coisas. E então aí nós temos quase os Atos de todos os apóstolos. Temos os Atos de Paulo, os Atos de Pedro, os Atos de Tiago, os Atos de Bartolomeu, enfim, podemos percorrê-los todos, existem vários. Depois as cartas. Bom, as cartas então são muitas. Não vale a pena estar aqui a falar delas todas. Inclusive se descobriu a terceira carta de São Paulo aos Coríntios, está bem? E que não foi escrita por São Paulo. E depois nos livros apocalípticos existe também, portanto, o Apocalipse da Virgem Maria. Portanto, enfim, para vocês terem uma noção de que estes documentos existiram, circularam pelas primeiras comunidades cristãs e foram até importantes para, digamos, espalhar a mensagem de Jesus, está bem? Mas, entretanto, vai acontecer um problema, não é? Nós estamos a falar de 300 anos. E então, nós temos aqui documentos que são da época dos apóstolos e temos documentos que já são muito tempo depois dos apóstolos. Então vai surgir uma definição que tem um nome esquisito, que é antilegomena. E o que é que isso quer dizer? Quer dizer que define quais são os documentos que pertencem
à época em que os apóstolos viveram e os documentos que não pertencem à época dos apóstolos, ou seja, foram escritos depois. Mas há um destes livros que eu vou falar, que é o Evangelho aos Hebreus. E porquê a importância deste Evangelho hoje em dia? Ou seja, isto é apenas uma teoria, não quer dizer que historicamente nós podemos comprovar isso, é que quando nós olhamos hoje em dia para a Bíblia, para o Novo Testamento, nós temos 4 Evangelhos: o Mateus, Marcos, Lucas e João. Se tirarmos o Evangelho de São João, percebemos que quer o de Marcos, quer o de Mateus, quer o de Lucas, eles têm uma estrutura muito parecida. Eles contam basicamente o mesmo percurso de Jesus, os mesmos milagres e praticamente fazem um relato muito parecido. E nós pensamos que estes 3 evangelhos tiveram por base um evangelho inicial, das primeiras comunidades. Inclusive sabemos que o São Jerónimo teve acesso a este evangelho aos Hebreus e o traduziu para latim. E hoje poderemos pensar que, na realidade, os 3 evangelhos que nós temos, eles copiaram um bocadinho, ou foram buscar muitas coisas a este evangelho aos Hebreus. Está bem? É apenas, hoje nós falamos, quando estudamos a fonte Coela, que quer dizer aquela fonte, que nós não sabemos qual é, e hoje pensamos que este evangelho aos Hebreus poderá ter estado na base ou na origem dos 3 primeiros evangelhos que temos no Novo Testamento. Há outra coisa que nós também percebemos, é que quando começaram a escrever estes documentos, os primeiros, na realidade, foram as cartas e as epístolas, está bem? E os evangelhos vêm um tempo depois. E, portanto, hoje, quando nós pegamos no Novo Testamento, às vezes nós pensamos, começamos a ler os evangelhos e pensamos que aquilo foi assim, seguidinho. Não. O que a Bíblia está organizada é de uma forma cronológica, ou seja, primeiro conta a história de Jesus e depois conta a história das primeiras comunidades. Mas, na realidade, os primeiros documentos mais antigos que nós temos do cristianismo são as cartas que os apóstolos começaram a mandar e a receber para as comunidades que visitaram, onde anunciaram e por onde passaram. Está bem? E, inclusive, se nós olharmos para o Novo Testamento, nós vemos a maior parte das cartas, elas são de São Paulo, e se nós quisermos, essas são as cartas mais próximas do tempo de Jesus, está bem? Os evangelhos foram escritos depois das cartas de São Paulo. Mas há uma coisa que acontece que é muito engraçado na tradição da Igreja, que é, desde o início, as primeiras comunidades começam a celebrar festas ou momentos importantes de coisas que não estão no Novo Testamento, está bem? E de onde é que elas vêm? Vêm precisamente destes documentos apócrifos. Por exemplo, a festa da Assunção de Nossa Senhora, as festas de alguns mártires, alguns santos. Portanto, elas não estão nos textos do Novo Testamento, mas, digamos, toda a Igreja ouviu falar de um santo que morreu a defender a fé em Jesus Cristo num determinado local e, digamos, passavam a celebrar nas suas comunidades esse acontecimento, está bem? E é assim que vai nascer esta tradição da Igreja. Agora, se perguntarem verdadeiramente como é que essas tradições, algumas delas apareceram, nós não sabemos e temos muita dificuldade em explicar a sua verdadeira origem. Agora vou só fazer uma pequena reflexão, que é, porquê que eu na prática estou a falar disto? Ou seja, isto representa uma situação muito engraçada que ainda acontece nos dias de hoje. É que desde o início a interpretação da mensagem de Jesus não foi igual em todo o lado. Está bem? E agora aqui surge um papel, que é o papel da Igreja. Ou seja, se esta mensagem não é interpretada da mesma maneira em todas as comunidades, surge um problema de divisão. E então a Igreja começa a dizer, ok, estes documentos estão bem, mas aqueles, não sendo totalmente falsos, já não mostram e não representam de uma forma autêntica a mensagem de Jesus. Então a Igreja começa a fazer este papel e este caminho de decidir qual a mensagem mais genuína de Jesus. Então, alguns documentos continuam a circular dentro da Igreja, outros começam a ser abandonados.
Depois nós temos aqui uma outra situação que estes textos falam de uma igreja durante 300 anos. E aqui é preciso percebermos que nos primeiros 100 anos os problemas da igreja eram depois 100 anos depois houve outros problemas e depois 300 anos depois, digamos, a discussão dentro da igreja já não era a mesma. E inclusive, por exemplo, é assim que nós hoje identificamos que as cartas de São Paulo aos Coríntios não são, na verdade, não são do São Paulo. Porquê? Porque a carta de São Paulo aos Coríntios fala de uma reflexão sobre, digamos, a figura de Jesus Cristo. É quase uma cristologia para a Igreja. Ok? E reparem, essa era uma discussão que não existia no início das comunidades, enquanto São Paulo viveu. Agora, porquê é que ela é atribuída a São Paulo? Primeiro, São Paulo visitou esta comunidade de Corinto, está bem? E São Paulo foi muito importante na evangelização desta comunidade. E é por isso. E depois as pessoas, quando falam dessa reflexão da função da imagem de Cristo na Igreja, elas falam de uma forma paulina, como se fosse um pensamento paulino a falar às pessoas. E é por isso que são atribuídas as cartas a vários apóstolos, e neste caso ao São Paulo. Agora, nós temos que olhar para estes documentos para entendermos a Igreja de hoje. Está bem? Em primeiro lugar, não é dizer que a Igreja alterou tudo e a Igreja está adulterada, portanto, relativamente às primeiras comunidades. Não, nada disso. Aliás, estes documentos que nós hoje conhecemos é que nos permitem confirmar que a Igreja de hoje continua a respeitar de uma forma genuína a mensagem de Jesus. Está bem? E temos que entender que se hoje isso é mais ou menos claro, foi porque a Igreja fez essa decisão, fez esse caminho. Ou seja, no início houve muitas interpretações, muitas divergências, inclusive lutas e decisões e divisões dentro da Igreja, para que hoje a Igreja é o que é. Okay? Hoje acredita nesta mensagem e desta maneira porque foi fazendo este caminho. E esses textos que nós temos dos apócrifos ajudam-nos a compreender esse caminho da Igreja. Mas eu agora também vou ser honesto com vocês, quer dizer, se eu agora tiver acesso a esses documentos, digamos, ele não me vai fazer mais crente ou menos crente, ok? Aliás, vai ser esse posicionamento que me vai permitir tirar uma conclusão. Ou seja, se eu for uma pessoa que não acredita na Igreja e não sou um crente na Igreja, ao pegar nestes textos apócrifos, eu vou justificar, digamos, coisas más da Igreja. Até posso conseguir fazer isso, está bem? Porque eles têm lá coisas que hoje a Igreja não segue, está bom? Agora, se eu for uma pessoa crente, e se for uma pessoa que acredite nesta história da tradição da Igreja, na realidade, ao ler estes textos, eu vou confirmar essa tradição e, digamos, aquilo que nós chamamos o magistério da Igreja. Porquê? Porque, digamos, perante o que está ali escrito, a Igreja tomou decisões. E, aliás, na minha sincera opinião, digamos, pegar nestes textos para questionar a Igreja é questionar e adulterar estes próprios textos. Eles nasceram porque as primeiras comunidades precisavam, nos domingos, quando se reuniam, de textos para fazerem uma reflexão e perceberem a mensagem de Jesus. Está bem? Nem sempre bem feita. E a partir daí, as decisões que se foram tomando de como devemos interpretar de uma forma mais genuína a mensagem de Jesus é que foi fazendo com que alguns destes textos deixassem de pertencer e de estar ao serviço das comunidades. Está bom? E, aliás, ao longo da história da Igreja, nós conhecemos muitos doutores da Igreja, um dos papéis que eles fazem é isso. Eles fazem muitas vezes referências a esses documentos e eles vão dizer, sim, estes representam uma autenticidade da mensagem de Jesus, aqueles não representam. E, portanto, eles até vão dizer, estes é para ler, aqueles é para deitar fora. E depois nós temos que também entender, na época em que estes documentos apareceram e que ainda acontece muito nos nossos dias, quer dizer, a maioria das pessoas não sabia ler nem escrever. E, portanto, o que elas tinham necessidade era que alguém, publicamente,
falasse e contasse estas histórias de Jesus, está bem? Digamos, para as pessoas, quer dizer, quando eu conto uma história a uma criança, eu conto de uma maneira. Se eu conto uma história a um adulto, eu conto de outra. E, portanto, muitos destes documentos foram escritos com essa intenção. Para que grupo era, para que tipo de pessoas era. E, obviamente, às vezes afastam-se ligeiramente da intenção inicial da mensagem de Jesus, está bem? E reparem que este problema ainda hoje acontece, está bom? Nós muitas vezes, quando damos a catequese ou quando tentamos transmitir a mensagem de Jesus, às vezes nós adaptamos-nos à realidade em que vivemos, ao país em que estamos, à cultura em que estamos inseridos, está bem? E às vezes traduzimos e transformamos ligeiramente esta mensagem de Jesus que está nos textos sagrados. Portanto, é importante perceber que isso é um fenómeno que ainda hoje acontece. Agora, eu tenho que também falar disto, quer dizer, hoje em dia, o facto de nós termos conhecimento destes textos fez, por exemplo, nascer na Igreja alguns movimentos cujo objetivo é tentarem, digamos, conhecer como viviam as primeiras comunidades e, digamos, no fundo fazer uma espécie de reforma na Igreja, tentando viver como essas comunidades. E aqui é preciso termos cuidado, porque estes textos têm 2000 anos e a sociedade não era igual há 2000 anos atrás, está bem? E depois há uma outra citação que é: no mundo ocidental, sobretudo, nós já sabemos ler e escrever, às vezes de uma forma muito simples, mas a maioria das pessoas consegue e já consegue fazer pequenas interpretações e adaptações destes textos para a sua vida. Digamos, esse é um fenómeno novo, recente, ok? Mas que, sem querer, eu posso olhar para um texto que está na Bíblia e dizer: ok, isto dá-me jeito, então eu vou adaptá-lo para a minha vida. Bom, isso não é rezar, nem isso é respeitar a interpretação original da mensagem de Jesus. E, portanto, nós, ao lermos estes textos apócrifos, é preciso ter algum cuidado e alguma cautela no tipo de interpretação que nós vamos fazer. Tá bom? E, inclusive, hoje, essa é uma das preocupações que a Igreja tem, sobretudo na sua organização, que é, digamos, não digamos, espartilhar completamente esta interpretação da mensagem de Jesus, está bom? Ela, apesar de ela chegar a todos, ela ser universal, ser para todos, digamos, eu não posso chegar a um lado e dizer: não, Jesus quer dizer isto, e chegar a outro: não, Jesus quer dizer exatamente o contrário. Portanto, isto tem que ser regulado e não pode ser feito assim de qualquer maneira. E como conclusão, olha, o mais importante é sabermos que, como cristãos, nós temos uma história e temos uma tradição. E digamos que, como cristãos, temos os princípios da nossa fé muito bem definidos, está bem? E digamos, todo este caminho que eu estou a explicar, ele não é para desconstruir estes princípios, está bom? Ou seja, se eu olho para estes documentos, mas tenho a minha fé muito bem enraizada na mensagem de Jesus, eu vou conseguir lê-los e vou conseguir, inclusive, interpretar melhor a minha fé. Ou seja, se for para fazer uma desconstrução só de uma instituição, sinceramente, nem me vai dar muito prazer, nem muita alegria, nem me vai levar a lado nenhum, a nenhuma felicidade, muito sinceramente. Portanto, isto é importante saber. O outro lado que é importante saber também é que a Igreja fez um caminho, tomou decisões. Bom, podemos concluir que nem sempre tomou as melhores decisões, está bem? Mas, inclusive, a Igreja chegou a determinada altura e arrependeu-se de algumas das decisões que tomou, está bem? E, digamos, vai se arrepender, vai dar uma volta e vai retomar um caminho diferente. Aliás, os nossos últimos papas, sobretudo a partir do João 23, eles têm aos poucos e poucos reconhecido alguns erros e algumas decisões que foram tomadas na história. E a Igreja é mesmo isso. Isto não é um caminho direto, ok? É um caminho que tem muitas curvas e que aos poucos e poucos se foi endireitando para chegar, digamos, a ser uma comunhão, para no fundo representar uma unidade de pensamento, uma unidade também de fé entre todos os crentes e todos aqueles que acreditam na mensagem de Jesus.
E esse, na realidade, é o grande foco. É tudo isto é para percebermos e entendermos claramente aquilo que Jesus nos quer dizer. Essa é, no fundo, a grande reflexão deste vídeo. E eu espero que tenham gostado, que tenham entendido. Eu reconheço que falar destes assuntos não é fácil, mais porque as pessoas às vezes ouvem pequenos pormenores daqui e dali e ouvem de uma forma errada. Esses documentos das igrejas com Deus, esses documentos, digamos, falam de uma igreja que não é a que temos hoje e por aí fora. E, portanto, é preciso tirar um bocadinho esses macaquinhos da cabeça. Não é bem isso, e até aconselho, se tiverem a oportunidade de ler esses documentos, mas enquadrados num contexto da história, do início do cristianismo, que nos permitiu, digamos, chegar àquilo que nós temos hoje. Se eu hoje sou cristão, eu devo a essas primeiras comunidades e a esses textos que surgiram no início do cristianismo. Tá bom? Prontos, já sabem o que vos peço, que subscrevam aqui o canal do YouTube. Digamos, se gostarem, podem partilhar pelos vossos amigos, podem usar estes vídeos à vontade também nas vossas comunidades para partilharem esta mensagem. E prontos, cá nos vamos ver num próximo vídeo e tudo de bom para vocês.